Você está trabalhando em algo importante, aquela tarefa que pode mudar tudo, e de repente seu celular vibra. Você olha. 3 minutos depois, está rolando o feed sem nem lembrar como chegou ali. Quando volta, o foco foi embora. Você tenta de novo, mas sua mente já está em 1000 lugares ao mesmo tempo. E aí você percebe, não é falta de força de vontade, não é preguiça, não é que você não se importa o suficiente. É um paradigma invisível de dispersão mental, que foi programado no seu subconsciente desde criança e que está sabotando cada tentativa sua de concentração profunda. Bob Proctor ensinou durante 60 anos que a concentração não é uma habilidade natural. É uma frequência vibracional que você precisa aprender a sintonizar. Sua mente foi programada para a dispersão, porque vivemos em um mundo que lucra com a sua atenção fragmentada. Existe uma lei universal, a lei da vibração, que quando você compreende e aplica, torna sua concentração absolutamente inabalável. Não importa o barulho externo, não importa as distrações, não importa quantas notificações chegam. Quando você vibra na frequência certa, interrupções simplesmente não conseguem mais penetrar sua mente. Nos próximos minutos, você vai descobrir exatamente o que Bob Proctor revelou sobre o paradigma da concentração, como reprogramar sua mente subconsciente para foco profundo e como elevar sua frequência vibracional para um estado onde interrupções simplesmente não conseguem mais te atingir. Isso muda tudo. Sua produtividade, seus resultados, sua capacidade de manifestar o que você deseja. Porque quem domina a concentração, domina a realidade. Bob Proctor descobriu que existe um padrão mental específico operando no subconsciente de quem luta com foco. E quando você identifica esse padrão e o reprograma, você libera um poder de concentração que você nem imaginava que tinha dentro de você. Não é sobre se esforçar mais, é sobre vibrar diferente. E nos próximos minutos, você vai aprender exatamente como fazer isso. Vamos começar pela verdade que ninguém te contou. Você não tem um problema de concentração. Você tem um paradigma de dispersão mental instalado no seu subconsciente. Bob Proctor sempre dizia que paradigmas são programas mentais invisíveis que controlam nosso comportamento de forma automática. E existe um paradigma específico de fragmentação da atenção que foi construído ao longo da sua vida inteira sem você perceber. Pensa comigo. Desde criança você foi treinado para dividir a atenção. Na escola, o sinal tocava de 50 em 50 minutos. Interrompendo qualquer foco profundo que você estava construindo. Em casa, a televisão ligada, alguém te chamando, barulhos constantes, você aprendeu que concentração profunda não é normal, que atenção fragmentada é o padrão. E o pior, você internalizou isso como se fosse sua natureza, mas não é. É apenas um programa rodando no seu subconsciente. Bob Proctor ensinou no seminário Paradigm Shift que 95% das nossas ações são controladas pela mente subconsciente, não pela mente consciente. Isso significa que quando você senta para trabalhar e tenta se concentrar usando apenas força de vontade, você está usando apenas 5% do poder da sua mente. Os outros 95% estão rodando o programa de dispersão que foi instalado anos atrás. É como tentar dirigir um carro enquanto alguém invisível está constantemente virando o volante para outro lado. Você pode se esforçar, pode usar toda a sua força consciente, mas o subconsciente vai continuar puxando sua atenção para 1000 direções diferentes. E você vai se culpar, vai pensar que é fraco, que não tem disciplina suficiente. Mas a verdade é que você nunca aprendeu a reprogramar o subconsciente. Você está lutando uma batalha impossível de vencer apenas com vontade consciente. Agora vem a parte que vai clarear tudo para você.
A neurociência moderna descobriu algo chamado sistema reticular ativador, que é basicamente um filtro no seu cérebro que decide o que merece sua atenção e o que deve ser ignorado. Esse sistema é programável. Pensa assim: quando você compra um carro novo, de repente você começa a ver esse mesmo modelo de carro em todo lugar. O carro sempre esteve lá, mas seu sistema reticular ativador foi programado para prestar atenção nele. Bob Proctor ensinava exatamente isso décadas antes da ciência confirmar. Ele chamava de lei da vibração aplicada à atenção. Quando você vibra em uma frequência específica, seu cérebro automaticamente filtra tudo que não está alinhado com essa frequência e amplia tudo que está. O problema é que seu sistema reticular ativador foi programado ao longo dos anos para prestar atenção em distrações, notificações, barulhos, movimentos, qualquer novidade. Seu cérebro foi treinado para buscar dispersão, não foco. E aqui está o que realmente vai explodir sua mente. Você já percebeu que existem momentos raros na sua vida onde você entra em um estado de foco tão profundo que horas passam como minutos? Momentos onde você está tão imerso em algo que o mundo ao redor literalmente desaparece. Você não ouve barulhos, não vê notificações, não sente fome. É como se você entrasse em outra dimensão de concentração. Bob Proctor descobriu que esse estado não é acidente, não é sorte, não é inspiração do momento. É uma frequência vibracional específica. Quando você vibra nessa frequência, seu sistema reticular ativador automaticamente filtra distrações e amplifica apenas o que você está focando. O problema é que você não sabe como acessar essa frequência conscientemente. Você só experimenta isso quando, por acaso, todas as condições se alinham. Mas e se você pudesse programar seu subconsciente para entrar nessa frequência sempre que você escolher? E se concentração profunda fosse seu estado padrão, não a exceção rara? A Bíblia já revelava isso há milênios. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8 está escrito: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Isso não é apenas um conselho moral, é uma instrução sobre programação mental. É sobre treinar seu sistema reticular ativador, seu subconsciente, para sintonizar apenas com o que eleva, apenas com o que importa. É sobre reprogramar o paradigma de dispersão para um paradigma de foco direcionado. Bob Proctor ensinava que a mente subconsciente não distingue entre real e imaginado. Se você repetidamente visualiza e sente o estado de concentração profunda, se você programa sua mente através de repetição espaçada e visualização criativa, seu subconsciente começa a operar nessa frequência automaticamente. Você não precisa mais lutar contra distrações, porque seu cérebro simplesmente não as registra mais como relevantes. Quantas vezes hoje você começou uma tarefa importante e sua mente foi sequestrada por pensamentos aleatórios? Essa é a pergunta que deveria te acordar. Porque cada vez que isso acontece, não é falha sua. É o paradigma de dispersão operando no piloto automático. Pensa na sua mente como uma rádio mal sintonizada, captando 1000 estações ao mesmo tempo em vez de uma frequência clara e poderosa. O que Bob Proctor descobriu é que você pode aprender a sintonizar essa rádio. Você pode programar seu subconsciente para vibrar em uma única frequência de foco absoluto. E quando você faz isso, algo extraordinário acontece. Distrações externas continuam existindo. O mundo ao redor continua caótico, mas elas simplesmente não conseguem mais capturar sua atenção. É como se você estivesse protegido por um campo vibracional invisível, onde apenas o que você escolhe focar consegue entrar. Não é resistência à distração, é imunidade vibracional à distração. E a diferença é gigantesca.
Resistência requer esforço constante, imunidade é automática. Você não é fraco, você não é indisciplinado, você apenas nunca aprendeu a reprogramar a frequência vibracional da sua atenção. Mas isso muda agora. O próximo ponto é ainda mais importante porque você vai descobrir exatamente como a lei da vibração determina onde sua atenção está sintonizada e por que interrupções externas só te afetam quando você vibra na frequência errada. Agora você precisa entender algo que Bob Proctor ensinou durante 60 anos e que é a base de tudo: a lei da vibração. Proctor dizia que essa é a lei primária do universo, mais fundamental até que a lei da atração. Tudo no universo vibra, tudo tem uma frequência específica. Seu corpo vibra, seus pensamentos vibram, suas emoções vibram. E aqui está o segredo que muda tudo sobre concentração. Você atrai e sintoniza com aquilo que está na mesma frequência vibracional que você. Quando você vibra na frequência de dispersão mental, você automaticamente sintoniza com tudo que dispersa. Notificações, barulhos, pensamentos aleatórios, preocupações. É como se você fosse um ímã magnético atraindo exatamente o tipo de interrupção que destrói seu foco. Mas quando você aprende a elevar sua vibração para a frequência de concentração absoluta, algo mágico acontece. Distrações continuam existindo ao seu redor, mas elas simplesmente não ressoam mais com você. Elas não conseguem capturar sua atenção porque você está vibrando em uma frequência completamente diferente. Bob Proctor explicava isso usando o exemplo da rádio. Existem centenas de estações de rádio transmitindo ao mesmo tempo no ar, agora mesmo. Mas você só ouve aquela que seu aparelho está sintonizado. As outras continuam lá, transmitindo suas frequências. Mas você não capta porque não está na mesma vibração. A sua mente funciona exatamente assim. Quando você está vibrando na frequência de dispersão, seu cérebro capta tudo. O barulho da rua, a conversa ao lado, a notificação do celular, aquele pensamento aleatório sobre o que você vai jantar. Tudo isso entra porque você está sintonizado nessa frequência de atenção fragmentada. Mas existe outra frequência, a frequência de foco absoluto, onde sua mente está tão completamente imersa no que você está fazendo que o mundo externo literalmente desaparece. Não é que você está resistindo às distrações, usando força de vontade. É que elas simplesmente não conseguem mais penetrar sua frequência vibracional. Bob Proctor descobriu que quando você eleva sua vibração para esse estado, concentração deixa de ser esforço e se torna automática, natural, seu estado padrão de ser. A neurociência moderna chama isso de estado de flow, aquele estado onde você perde noção do tempo, onde habilidade e desafio estão perfeitamente balanceados, onde você está completamente presente. Estudos mostram que, nesse estado, seu cérebro produz ondas cerebrais específicas, principalmente ondas θ, que são as mesmas ondas presentes durante meditação profunda e criatividade intensa. Bob Proctor ensinava isso décadas antes da ciência confirmar. Ele chamava de sintonia mental, de vibração elevada, de frequência de manifestação. E o que ele descobriu é que você não precisa esperar que esse estado aconteça por acaso. Você pode aprender a programar seu subconsciente para entrar nessa frequência sempre que você decidir. É uma escolha consciente que, com repetição, se torna automática no subconsciente. Pensa assim: quando você aprende a dirigir, no começo precisa pensar conscientemente em cada ação. Embreagem, marcha, volante, espelhos. Mas depois de praticar, tudo isso vira automático. Seu subconsciente assume, você dirige sem pensar. A mesma coisa acontece com concentração. Quando você treina seu subconsciente para vibrar na frequência de foco absoluto, você não precisa mais se esforçar conscientemente. Você simplesmente entra nesse estado naturalmente. Wallace Wattles, que influenciou profundamente Bob Proctor, escreveu no livro A Ciência de Ficar Rico que pensamento é a única causa criativa de poder no universo.
E pensamento concentrado, pensamento direcionado com foco absoluto, multiplica esse poder exponencialmente. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas nunca experimenta pensamento verdadeiramente concentrado. Elas acham que estão focadas, mas na verdade estão apenas resistindo à dispersão com um pouco mais de força de vontade. Existe uma diferença gigantesca entre resistir à distração e vibrar em uma frequência onde a distração não existe. Resistência é cansativa, requer energia constante e eventualmente você cansa e cede. Vibração correta é sem esforço, é natural, é sustentável indefinidamente. Bob Proctor ensinava que quando você está na vibração certa, você pode trabalhar por horas em concentração profunda sem se cansar mentalmente. Na verdade, você se energiza, porque você está alinhado com a frequência natural da sua mente quando ela está operando em seu potencial máximo. Você já experimentou aquele estado raro, onde horas passam como minutos e nada consegue te tirar do foco? Essa é sua frequência natural de concentração esperando ser ativada. Não é exceção, deveria ser sua norma. A Bíblia já ensinava sobre isso em Provérbios capítulo 4, versículo 25, que os teus olhos olhem direto e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Isso não é apenas conselho moral sobre integridade, é instrução sobre frequência vibracional de atenção. É sobre programar sua mente para manter foco direcionado, para não dispersar energia em 1000 direções. Pense na sua mente como um diapasão que vibra em uma frequência específica. Quando você sintoniza a frequência de foco profundo, distrações simplesmente não ressoam com você. Elas batem, mas não ecoam. É como quando você bate em um diapasão afinado em dó e coloca perto de outro diapasão também em dó, o segundo começa a vibrar sozinho por ressonância. Mas se você coloca perto de um diapasão em mi, nada acontece. Frequências diferentes não ressoam. Sua mente funciona assim. Quando você eleva sua vibração para a frequência de concentração absoluta, interrupções vibram em outra frequência e simplesmente não ressoam em você. Concentração inabalável não é dom de poucos. É uma frequência vibracional que qualquer pessoa pode aprender a acessar. Bob Proctor provou isso ensinando milhares de pessoas a transformarem completamente sua capacidade de foco. E tudo começa com compreender que você não precisa lutar contra distrações. Você precisa mudar sua frequência vibracional. Espera só até você entender o que vem agora sobre como seu subconsciente foi programado desde criança e como você pode reprogramá-lo completamente usando as técnicas exatas que Bob Proctor ensinou no Paradigm Shift. Agora vamos ao que realmente importa. Como reprogramar seu subconsciente para que concentração profunda se torne seu estado automático, natural, sem esforço. Bob Proctor sempre enfatizava uma verdade fundamental. 95% de tudo que você faz, pensa e sente é controlado pela sua mente subconsciente, não pela sua mente consciente. Deixa isso penetrar. Apenas 5% das suas ações vêm da vontade consciente. Os outros 95% são paradigmas rodando no piloto automático. Isso significa que quando você tenta se concentrar, usando apenas força de vontade, você está lutando com 5% da sua mente contra 95% programados para dispersão. É uma batalha perdida desde o início. Bob Proctor descobriu que a única forma de vencer essa batalha é não lutá-la. Em vez de usar os 5% conscientes para resistir aos 95% subconscientes, você precisa reprogramar os 95%. Você precisa instalar um novo paradigma de concentração absoluta direto no subconsciente. E quando você faz isso, tudo muda. Porque aí os 95% trabalham a seu favor, não contra você. Concentração deixa de ser luta e se torna automática.
Bob Proctor ensinava um método específico de reprogramação que ele chamava de repetição espaçada, combinada com emoção intensa. Funciona assim. Seu subconsciente aprende através de repetição constante carregada de emoção. Não é apenas repetir palavras mecanicamente como um robô. É repetir enquanto você sente visceralmente, enquanto você visualiza com detalhes, enquanto você incorpora a identidade do que está programando. Proctor tinha um exercício que ele ensinou no programa Você Nasceu Rico. Todas as manhãs, antes de começar o dia, você fica em frente ao espelho, olha nos seus próprios olhos e declara em voz alta: "Eu sou o foco absoluto." Minha mente vibra na frequência de concentração profunda. Distrações não têm poder sobre mim, porque eu vibro em uma frequência superior. Mas aqui está o segredo que a maioria perde. Enquanto você fala isso, você precisa sentir. Você precisa visualizar seu dia inteiro fluindo em concentração inabalável. Você precisa ver a si mesmo trabalhando por horas sem ser interrompido. Precisa sentir a satisfação de resultados extraordinários, criados por foco profundo. Você precisa incorporar essa identidade completamente. Porque o subconsciente não distingue entre experiência real e experiência vividamente imaginada. Quando você repete isso diariamente com emoção e visualização, seu subconsciente começa a aceitar como verdade. E quando aceita como verdade, começa a operar automaticamente nessa frequência. A neurociência moderna confirma exatamente o que Bob Proctor ensinava. Estudos sobre neuroplasticidade demonstram que o cérebro pode criar novos padrões neurais através de repetição consistente. Cada vez que você repete um pensamento ou comportamento, você fortalece as conexões neurais associadas. É literalmente como abrir um caminho na floresta. Na primeira vez, você tem que lutar contra a vegetação. Mas se você passar pelo mesmo caminho todos os dias, eventualmente se forma uma trilha clara, fácil de seguir. Seu cérebro funciona assim. Quando você pratica concentração profunda repetidamente, quando você visualiza e sente esse estado todos os dias, você está criando e fortalecendo circuitos neurais de foco. E quanto mais você pratica, mais automático se torna. Napoleon Hill, em Pense e Enriqueça, chamava isso de autodisciplina aplicada através de pensamento acurado. Ele descobriu que os maiores realizadores da história tinham algo em comum. Eles programavam conscientemente seus pensamentos através de repetição e emoção. Eles não deixavam a mente vagar aleatoriamente, eles a dirigiam com precisão. E Bob Proctor pegou esse princípio e desenvolveu técnicas práticas específicas para aplicá-lo. Uma dessas técnicas é o que ele chamava de seminário mental diário. Funciona assim. Você separa 15 minutos todas as manhãs, logo ao acordar, quando seu subconsciente ainda está mais receptivo, e você mentalmente ensaia seu dia inteiro em concentração profunda. Você vê a si mesmo sentando para trabalhar e entrando imediatamente em foco absoluto. Você vê distrações aparecendo, mas não afetando você. Você vê horas passando em produtividade intensa. Você sente a vibração de concentração inabalável. E você faz isso todos os dias sem falhar, sem exceções. Aqui está algo poderoso que vai mudar como você vê isso. Você sabe o que é o sistema reticular ativador no seu cérebro? É literalmente um filtro que decide o que entra na sua consciência e o que é ignorado. Todo segundo, milhões de estímulos bombardeiam seus sentidos. Se tudo chegasse à sua consciência ao mesmo tempo, você enlouqueceria. Então, seu cérebro tem esse sistema que filtra a maioria e deixa passar apenas o que ele foi programado para considerar importante. E aqui está o segredo. Esse sistema é programável. Bob Proctor ensinava que quando você repetidamente diz ao seu subconsciente o que é importante,
Quando você visualiza e sente com intensidade aquilo que você quer focar, você está literalmente programando seu sistema reticular ativador. Você está ensinando seu cérebro a filtrar distrações automaticamente e amplificar apenas o que você escolheu como prioritário. É por isso que quando você compra um carro novo, de repente vê esse modelo em todo lugar. O carro sempre esteve lá, mas seu sistema reticular ativador não estava programado para notar. Agora está. A mesma coisa acontece com concentração. Quando você programa seu sistema reticular ativador para priorizar foco profundo, seu cérebro automaticamente começa a filtrar distrações e amplificar tudo que suporta seu estado de concentração. Você não precisa mais lutar conscientemente. O subconsciente faz o trabalho pesado por você. Se você pudesse reprogramar sua mente para vibrar automaticamente em foco profundo, sem esforço consciente, isso mudaria tudo? A resposta é óbvia. E a boa notícia é que você pode. A Bíblia ensina sobre isso em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação da mente. Isso é literalmente reprogramação do subconsciente. Não é conformar com os padrões de dispersão que o mundo programa em você. É transformar ativamente sua mente através de renovação consciente. Bob Proctor dizia que isso não é teoria espiritual vaga, é prática científica aplicável. Quando você renova sua mente através de repetição espaçada, visualização criativa e emoção intensa, você transforma literalmente sua identidade. Pensa no seu subconsciente como o piloto automático de um avião. Você pode programá-lo para voar direto ao destino, ignorando turbulências, ou deixá-lo reagindo a cada vento que surge. A maioria das pessoas nunca programa conscientemente o piloto automático da mente. Elas apenas deixam ele operar com a programação padrão que foi instalada aleatoriamente pela vida. Mas você não precisa mais fazer isso. Você pode pegar controle. Você pode programar seu piloto automático mental para concentração absoluta. E quando você faz isso, quando você reprograma seu subconsciente, concentração deixa de ser esforço e se torna seu estado natural de ser. Você não tenta se concentrar, você simplesmente é concentrado. Essa é a diferença entre lutar com 5% e operar com 100% da sua mente alinhada. O que você vai descobrir agora é o que separa quem sonha com foco de quem realmente vive em concentração absoluta. Como neutralizar interrupções externas, criando um campo vibracional de proteção mental que Bob Proctor ensinou aos seus alunos mais avançados. Aqui está onde tudo se torna prático e poderoso. Você já entendeu o paradigma de dispersão, já sabe como a lei da vibração funciona, já aprendeu a reprogramar o subconsciente. Agora vem a pergunta que todo mundo faz. Mas e quando as interrupções realmente acontecem? Quando alguém te chama, quando o telefone toca, quando o barulho explode ao seu redor? Bob Proctor tinha uma resposta que choca a maioria das pessoas. Você reage a interrupções porque foi programado para reagir. Existe um paradigma de reatividade instalado no seu subconsciente que faz você automaticamente desviar a atenção para qualquer estímulo externo. É um mecanismo de sobrevivência primitivo. Nossos ancestrais precisavam reagir instantaneamente a qualquer movimento ou som porque podia ser um predador. Quem não reagia, morria. Então, esse padrão ficou gravado profundamente no cérebro humano. O problema é que hoje você não está fugindo de leões, você está tentando criar resultados extraordinários que exigem concentração profunda. E esse paradigma primitivo de reatividade está sabotando você constantemente. Mas aqui está a boa notícia. Você pode reprogramar isso.
Bob Proctor ensinou que quando você eleva sua vibração para a frequência de foco absoluto, você cria o que ele chamava de campo de concentração vibracional. É como um escudo invisível, onde interrupções batem, mas não penetram. Não é que você está resistindo a elas com força de vontade, é que elas simplesmente não conseguem mais capturar sua frequência de atenção. Vamos ser bem práticos aqui. Bob Proctor tinha uma técnica específica que ele ensinava em seus seminários avançados. Ele chamava de decisão instantânea vibracional. Funciona assim. No momento que você senta para trabalhar em algo que exige concentração profunda, você toma uma decisão consciente absoluta de que pelos próximos 60 minutos, 90 minutos, seja quanto for, você vai vibrar exclusivamente na frequência daquele trabalho. Não é uma tentativa fraca, não é um desejo tímido, é uma decisão firme e inabalável. Você declara internamente: eu escolho vibrar em foco absoluto agora. E aqui está o segredo que a maioria perde. Você sente essa decisão no corpo inteiro. Você visualiza uma barreira vibracional ao seu redor. Você se vê completamente imerso no trabalho, impermeável a distrações. E então, quando uma interrupção aparece, seja um barulho, uma notificação, um pensamento aleatório, você não luta contra ela. Você simplesmente reconhece que ela está vibrando em uma frequência diferente da sua. Ela bate no seu campo de concentração, mas não ressoa. É como quando você está debaixo d'água e ouve sons abafados da superfície. Você sabe que estão lá, mas eles não te afetam porque você está em outro elemento, em outra frequência. Bob Proctor dizia que mestres da concentração não resistem a distrações. Eles existem em uma frequência onde distrações não têm poder. E isso pode ser treinado. A neurociência chama isso de atenção seletiva, a capacidade do cérebro de focar em um estímulo específico enquanto ignora outros. Estudos demonstram que pessoas com alta capacidade de atenção seletiva literalmente não processam distrações no mesmo nível neurológico que pessoas com baixa capacidade. Não é que elas veem a distração e resistem, é que o cérebro delas nem processa a distração como informação relevante. Bob Proctor ensinava exatamente isso décadas antes. Ele dizia que quando você treina seu subconsciente através de repetição e emoção, quando você programa seu sistema reticular ativador corretamente, seu cérebro para de enviar distrações para sua consciência. Elas continuam existindo no ambiente, mas seu cérebro as filtra automaticamente antes mesmo de chegarem ao seu pensamento consciente. É por isso que você pode estar em concentração profunda e nem ouvir alguém te chamando. Não é que você está ignorando de propósito, é que seu cérebro literalmente não processou aquele som como relevante naquele momento. Neville Goddard, outro grande mestre que influenciou o trabalho de Bob Proctor, ensinava sobre imaginação controlada. Ele dizia que você pode imaginar e sentir tão vividamente um estado interno que o mundo externo perde poder sobre você. Quando você imagina e sente concentração absoluta com intensidade suficiente, quando você faz isso repetidamente até se tornar automático, você cria um estado interno tão forte que o ambiente externo simplesmente não consegue mais abalá-lo. Pensa assim. E se você pudesse trabalhar em um ambiente caótico e sua mente permanecesse serena e focada como um lago cristalino sem ondas? Não é fantasia, é possível. Bob Proctor tinha alunos que conseguiam escrever livros inteiros em aeroportos lotados, que conseguiam criar apresentações brilhantes em cafeterias barulhentas, que conseguiam resolver problemas complexos com crianças gritando ao redor. Como? Porque eles haviam programado o subconsciente para vibrar em uma frequência de concentração tão elevada que o caos externo simplesmente não ressoava mais. Imagine sua concentração como uma fortaleza impenetrável, onde ruídos externos batem na muralha, mas nunca entram no castelo interior.
Essa é a imagem que você precisa programar no seu subconsciente. Você visualiza isso repetidamente. Você sente visceralmente esse estado de proteção vibracional. E com o tempo, com prática consistente, isso se torna sua realidade automática. A Bíblia ensina sobre isso em Salmos, capítulo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar a mente não é silenciar o mundo externo. É elevar sua frequência interna a um ponto onde o barulho externo não te toca mais. É saber, no nível mais profundo do seu ser, que você tem controle sobre sua vibração independente do caos ao redor. Quando você vibra na frequência certa, interrupções se tornam apenas ruído de fundo que sua mente nem processa. Não são ameaças, não são tentações, são apenas ondas batendo em um rochedo que permanece inabalável. Bob Proctor ensinava um exercício prático de fortalecimento que ele chamava de exposição controlada a distrações. Você começa praticando concentração em ambiente silencioso. Conseguiu? Ótimo! Agora adiciona um pouco de barulho de fundo. Música instrumental leve. Conseguiu manter foco? Ótimo! Agora aumenta o barulho. Música com letra. Conseguiu? Agora vai para um lugar público. Café, biblioteca. Conseguiu? Agora adiciona mais estímulos. O objetivo não é torturar você, é treinar seu cérebro a manter a frequência de concentração independente do ambiente. É como treinar um músculo. Você começa com peso leve e vai aumentando progressivamente. Seu cérebro é neuroplástico. Ele se adapta ao que você treina. Quando você repetidamente pratica foco em ambientes cada vez mais desafiadores, você está literalmente construindo circuitos neurais de concentração inabalável. E, eventualmente, você chega num ponto onde não importa mais onde você está ou o que está acontecendo ao redor. Sua mente permanece fixa, focada, vibrando na frequência que você escolheu. Isso não é teoria abstrata. É treinamento prático que Bob Proctor aplicou com milhares de pessoas. E funciona, porque o subconsciente responde à repetição consistente. Quando você expõe sua mente repetidamente a distrações enquanto mantém foco, você programa o subconsciente para interpretar distrações como irrelevantes. E quando o subconsciente interpreta algo como irrelevante, ele nem processa. Você se torna genuinamente imune, não através de resistência cansativa, mas através de reprogramação profunda. Essa é a diferença entre lutar contra interrupções e transcender interrupções através de frequência elevada. Prepare-se porque este próximo conceito vai virar sua realidade de cabeça para baixo, sobre a conexão espiritual profunda entre fé, vibração e concentração divina que Bob Proctor descobriu e que a maioria das pessoas nunca conecta. Agora, vamos mergulhar em algo profundo que a maioria das pessoas nunca conecta. Bob Proctor descobriu uma verdade espiritual fundamental. Concentração profunda não é apenas uma habilidade prática, é um atributo divino que você herdou. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E uma das características mais fundamentais de Deus é foco absoluto na criação. Deus não se dispersa. A mente divina é concentração perfeita, direcionada à manifestação. Quando Deus disse Fiat Lux, que se faça a luz, não foi um pensamento vago ou disperso. Foi foco absoluto, vibração pura de criação, e a luz se fez. Você tem essa mesma capacidade dentro de você, esperando ser ativada. Bob Proctor ensinava que quando você se conecta com seu propósito divino, quando você alinha sua vibração com aquilo que Deus colocou em seu coração, algo extraordinário acontece. Concentração deixa de ser esforço humano e se torna fluxo divino.
Você não está mais tentando focar por força de vontade. Você está canalizando o poder criador através de atenção direcionada. E nesse estado, distrações mundanas perdem completamente o poder porque você está vibrando em uma frequência espiritual superior. Não é arrogância. É reconhecimento da sua verdadeira natureza, como ser criado à imagem de um Deus que é foco absoluto. Aqui está algo que vai clarear tudo. A Bíblia ensina em Filipenses capítulo 4, versículo 8: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Isso não é apenas uma lista bonita de virtudes, é uma instrução precisa sobre programação vibracional da mente. É sobre treinar seu sistema reticular ativador, seu subconsciente, para sintonizar apenas com o que é elevado, apenas com o que ressoa com frequência divina. Bob Proctor pegou esse princípio bíblico e mostrou como aplicá-lo praticamente. Quando você programa sua mente para pensar apenas no que é verdadeiro, nobre, correto, puro, você está literalmente elevando sua frequência vibracional. E quando sua frequência está elevada, pensamentos baixos de dispersão, preocupação, distração simplesmente não conseguem mais ressoar. É física espiritual. Vibração alta não pode ser contaminada por vibração baixa, a menos que você voluntariamente desça sua frequência. Wallace Wattles, que influenciou profundamente o trabalho de Bob Proctor, escreveu que existe uma substância pensante da qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original permeia, penetra e preenche todos os espaços do universo. Quando você concentra seu pensamento nessa substância, quando você vibra em harmonia com ela, você se torna um canal para a manifestação divina. Isso não é misticismo vago, é lei espiritual tão precisa quanto lei física. Bob Proctor ensinava que existe uma razão profunda pela qual pessoas de fé muitas vezes lutam financeiramente ou em outras áreas, apesar de orarem e crerem. A razão é que elas não entendem a lei da vibração. Elas oram pedindo prosperidade, mas vibram em escassez. Elas declaram fé, mas concentram atenção em problemas. Elas acreditam em Deus, mas dispersam energia mental em 1000 preocupações. E a lei da vibração não responde ao que você diz ou acredita intelectualmente. Ela responde à frequência em que você realmente vibra. Jesus ensinou isso em Mateus capítulo 6, versículo 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Os olhos aqui não são apenas órgãos físicos, são símbolos de onde você direciona sua atenção, seu foco. Se seus olhos, sua atenção, seu foco estão fixos no que é bom, em seu propósito divino, em abundância, em criação, todo o seu ser se enche de luz. Você vibra em frequência divina. Mas se sua atenção está dispersa em 1000 direções mundanas, em preocupações, em distrações, em escassez, você vibra em frequência baixa e sua luz se apaga. Bob Proctor descobriu que concentração espiritual, atenção direcionada ao propósito divino, é a ponte entre fé e manifestação. Não adianta ter fé se sua atenção está completamente dispersa, porque manifestação requer foco sustentado, vibrando na frequência do que você deseja criar. Será que Deus te deu um propósito grandioso, mas você não consegue manifestá-lo porque sua atenção está fragmentada em 1000 direções mundanas? Essa é uma pergunta que deveria te acordar. Porque a verdade é que a maioria das pessoas nunca realiza o propósito divino que existe dentro delas, não por falta de capacidade ou de bênção divina, mas por falta de concentração direcionada. Elas têm a semente do propósito, mas nunca focam atenção e energia, tempo suficiente para que brote, cresça e frutifique. Bob Proctor dizia que Deus não vai fazer por você o que você pode fazer por você mesmo. Deus te deu livre-arbítrio, te deu poder criador,
te deu capacidade de direcionar pensamento. Mas você precisa usar. Quando você aprende a concentrar sua atenção de forma absoluta no propósito que Deus colocou em seu coração, quando você mantém essa concentração com fé inabalável, quando você vibra consistentemente na frequência daquilo que você foi chamado para manifestar, o universo conspira para trazer isso à realidade. Não é mágica, é lei espiritual. Deus é como o sol que brilha constante e focado em todas as direções. Sua mente foi criada para ser como uma lupa que concentra essa luz divina em um ponto específico até gerar fogo criador que transforma a realidade. Quando você dispersa a atenção, você é apenas luz difusa que esquenta, mas não cria. Quando você concentra a atenção no propósito divino, você se torna fogo criador que manifesta. Napoleon Hill descobriu através de suas pesquisas com os maiores realizadores da história que todos eles tinham algo que ele chamou de fé aplicada. Não era apenas crer intelectualmente, era manter foco mental absolutamente concentrado naquilo que eles tinham fé para manifestar. Edison tinha fé que descobriria a lâmpada elétrica, mas não ficou disperso em 1000 projetos. Ele concentrou toda a sua atenção, toda a sua energia, toda a sua vibração naquele único objetivo até manifestar. Jesus ensinou isso em Mateus capítulo 17, versículo 20. Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas percebe que não é apenas ter fé, é direcionar fé com foco absoluto para o monte específico que você quer mover. Não é fé genérica e dispersa, é fé concentrada como laser em um ponto específico. Bob Proctor ensinava que quando você combina fé com concentração absoluta, quando você vibra consistentemente na frequência do que você tem fé para manifestar, você ativa poder criador que transcende compreensão humana. Você não está mais operando apenas com capacidade humana limitada. Você está canalizando poder divino através de foco direcionado. Quando você concentra sua atenção no propósito divino, você não está apenas focado, você está alinhado com o poder criador do universo inteiro, vibrando através de você. Isso é muito maior que produtividade pessoal, é manifestação espiritual consciente. Bob Proctor guardou o melhor para este próximo ponto sobre como transformar concentração inabalável em manifestação imediata de resultados extraordinários que vão provar que você dominou não apenas uma habilidade, mas uma lei universal de criação. Agora chegamos ao ponto onde tudo se materializa, onde teoria se transforma em resultados concretos e mensuráveis. Bob Proctor sempre dizia uma coisa que a maioria das pessoas ouve, mas não compreende profundamente. Resultados são manifestações externas de paradigmas internos. Tudo que você vê na sua vida agora, sua situação financeira, seus relacionamentos, sua saúde, sua carreira, tudo isso é manifestação direta dos paradigmas operando no seu subconsciente e da frequência vibracional em que você opera. E existe uma lei absoluta que Bob Proctor ensinou incansavelmente. A qualidade da sua atenção determina a qualidade dos seus resultados. Não é quanto tempo você trabalha, não é quanto esforço você coloca, é a qualidade de concentração que você mantém enquanto trabalha. 1 hora de trabalho em concentração absoluta, vibrando na frequência de foco profundo, produz mais resultados que 10 horas de trabalho disperso e fragmentado. Por quê? Porque quando você está em concentração profunda, você não está apenas usando capacidade consciente limitada. Você está acessando poder subconsciente imenso. E você está alinhado com a lei da vibração que atrai exatamente os recursos, ideias e oportunidades necessários para manifestar o que você está focando. Bob Proctor provou isso na própria vida. Ele passou de homem endividado e sem direção para um dos maiores professores de prosperidade do mundo.
E ele atribuía isso não à sorte ou conexões, mas a domínio absoluto de concentração direcionada combinada com vibração elevada. Aqui está algo que todos os grandes realizadores da história têm em comum. Não é QI superior, não é vantagens de nascimento, não é sorte. É capacidade de manter concentração profunda e sustentada em um objetivo específico até manifestá-lo completamente. Edison fez mais de 10.000 experimentos até criar a lâmpada elétrica. Mas ele não estava disperso, tentando inventar 1.000 coisas ao mesmo tempo. Ele tinha foco laser absoluto. Cada experimento, cada tentativa, cada fracasso só intensificava sua concentração no objetivo final. Bob Proctor estudou pessoas assim e descobriu que elas operam em uma frequência vibracional diferente. Enquanto pessoas comuns dispersam energia em dezenas de direções diferentes, nunca chegando a lugar nenhum, mestres da manifestação concentram toda a energia em um ponto específico, até queimar através de qualquer obstáculo. É como a diferença entre luz difusa do Sol, que apenas esquenta, e luz concentrada de um laser que corta aço. Mesma fonte de energia. Resultados completamente diferentes dependendo do nível de concentração. Napoleon Hill, em Pense e Enriqueça, chamava isso de definitividade de propósito. Ele descobriu que pessoas extraordinariamente bem-sucedidas tinham um objetivo definido principal e concentravam toda a atenção, energia e recursos naquele objetivo. Não ficavam pulando de ideia em ideia, de oportunidade em oportunidade. Mantinham foco inabalável até manifestação completa. E Bob Proctor pegou esse princípio e mostrou exatamente como aplicá-lo, através de reprogramação subconsciente e elevação vibracional. Vamos ser práticos. Bob Proctor ensinava o que ele chamava de pensamento em resultados. A maioria das pessoas pensa em atividades, em processos, enquanto estão ocupadas. Mas mestres da manifestação pensam apenas em resultados. Eles definem com clareza cristalina exatamente o que querem manifestar. Eles veem aquilo já realizado na mente. Eles sentem a emoção de já ter alcançado. E então concentram toda a atenção nas ações específicas que vão materializar aquele resultado. Não há dispersão, não há dúvida, não há atenção desperdiçada em preocupações ou distrações. Toda a energia mental está direcionada como laser para o resultado desejado. E aqui está o poder multiplicador que Bob Proctor descobriu. Quando você combina concentração absoluta com vibração elevada, com ação inspirada, você não soma poder, você multiplica. Concentração sozinha já é poderosa, mas concentração mais vibração correta, mais ação alinhada, cria efeito exponencial. Por quê? Porque quando você vibra na frequência certa enquanto mantém foco absoluto e age inspiradamente, você ativa a lei da atração de forma consciente e direcionada. Você não está apenas atraindo aleatoriamente, você está magnetizando especificamente aquilo que você está focando. Recursos aparecem, pessoas certas surgem, oportunidades se abrem, sincronicidades acontecem. Não é coincidência, é lei universal operando através de você porque você aprendeu a usar as ferramentas corretas, concentração, vibração e ação alinhadas. Bob Proctor tinha múltiplas fontes de renda, empresas bem-sucedidas, impacto global. Como ele conseguiu isso? Concentração direcionada em cada área específica quando necessário. Ele não tentava pensar em tudo ao mesmo tempo. Quando estava criando um programa, concentração absoluta ali. Quando estava escrevendo um livro, foco total naquilo. Quando estava ensinando, presença completa. E essa capacidade de alternar entre focos absolutos em diferentes áreas, sem nunca dispersar, é o que permitia excelência em múltiplas dimensões. A maioria das pessoas pensa que multitarefa é eficiência. Bob Proctor provou que multitarefa é destruição de resultados. O que funciona é concentração sequencial absoluta.
Você foca 100% em uma coisa até completar ou até chegar em ponto natural de pausa. Então muda foco 100% para a próxima coisa. Nunca dividido, sempre total. A Bíblia ensina sobre isso em Tiago, capítulo 1, versículos 6 a 8. Peça, porém, com fé, sem duvidar, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse tal que alcançará do Senhor alguma coisa, homem vacilante que é, inconstante em todos os seus caminhos. Vacilação é dispersão mental, é atenção fragmentada, é vibração instável. E pessoa assim não manifesta nada. Mas pessoa de fé firme, de foco inabalável, de vibração constante na frequência do que ela deseja criar, essa manifesta o impossível. Quantos sonhos você deixou para trás porque não conseguiu manter foco tempo suficiente para manifestá-los? Essa pergunta deveria doer, porque a verdade brutal é que você provavelmente tem tudo o que precisa para realizar seus maiores sonhos. O que falta não é capacidade, não é recursos externos, é concentração sustentada. É manter vibração elevada e foco absoluto, tempo suficiente para que a semente brote, cresça e frutifique. Aqui está a transformação final que precisa acontecer. Você precisa parar de ser alguém que tenta focar e se tornar alguém que é foco. Essa é mudança de identidade, não de comportamento. Comportamento você força conscientemente, identidade opera automaticamente do subconsciente. Quando sua identidade muda de pessoa dispersa, tentando se concentrar para a pessoa que simplesmente é concentração absoluta, tudo muda. Você não acorda de manhã se perguntando se vai conseguir focar hoje. Você simplesmente acorda já vibrando na frequência de foco. É quem você é, não o que você tenta fazer. Bob Proctor ensinava que essa transformação de identidade acontece através de afirmações de eu sou combinadas com visualização emocional e repetição consistente. Eu sou foco absoluto. Eu sou concentração inabalável. Eu sou manifestação consciente através de atenção direcionada. Quando você repete isso diariamente, olhando nos próprios olhos, sentindo visceralmente, visualizando viventemente, seu subconsciente eventualmente aceita como verdade. E quando aceita, você se torna. Concentração é como uma lente de aumento sob o sol. Luz dispersa apenas esquenta, mas luz concentrada queima, cria fogo, transforma matéria. Sua atenção é exatamente assim. Dispersa, ela apenas esquenta superficialmente, sem criar nada duradouro. Mas concentrada com intensidade absoluta, ela queima através de obstáculos, transforma circunstâncias, manifesta resultados. Quando você domina sua concentração, você não apenas melhora a produtividade pessoal, você se torna um manifestador consciente da sua própria realidade. Você para de reagir à vida e começa a criar vida. Você para de ser vítima de circunstâncias e se torna arquiteto do destino. Porque você finalmente entendeu e aplicou o que Bob Proctor ensinou durante 60 anos. Quem compreende a lei da vibração aplicada à concentração, quem reprograma o subconsciente para foco absoluto, quem eleva a vibração para a frequência divina de criação, jamais terá sua concentração interrompida e jamais deixará de manifestar o que deseja criar. Você acabou de descobrir o que Bob Proctor ensinou durante 60 anos sobre o paradigma da concentração inabalável. Não é sobre ter mais força de vontade, não é sobre eliminar todas as distrações externas, não é sobre se esforçar mais, é sobre algo muito mais profundo e poderoso. É sobre reprogramar seu subconsciente para vibrar em uma frequência onde interrupções simplesmente não conseguem mais penetrar sua mente. É sobre elevar sua vibração para o estado de foco absoluto que todos os grandes realizadores da história dominaram. É sobre transformar sua identidade de alguém que tenta focar para alguém que simplesmente é foco.
Agora você sabe que concentração não é dom raro de poucos escolhidos. É uma frequência vibracional que qualquer pessoa pode aprender a sintonizar. Você sabe que 95% da sua capacidade de concentração está no subconsciente, não na vontade consciente, e que você pode reprogramar esse subconsciente através de repetição espaçada, visualização criativa e emoção intensa. Você sabe que existe um sistema reticular ativador no seu cérebro que você pode programar para filtrar automaticamente distrações e amplificar apenas o que você escolhe focar. Você sabe que quando você alinha concentração profunda com propósito divino, quando você vibra na frequência de fé aplicada, você não está apenas produzindo mais, você está manifestando o que Deus preparou para você. Bob Proctor deixou o mapa completo, os princípios exatos, as técnicas precisas. A lei da vibração funciona, a reprogramação subconsciente funciona, a transformação de identidade funciona. Mas agora vem a pergunta mais importante de todas. O que você vai fazer com isso? Você vai apenas ouvir, sentir aquela inspiração momentânea e depois voltar para os mesmos padrões de dispersão mental que te trouxeram até aqui? Ou você vai tomar a decisão absoluta agora mesmo de reprogramar seu subconsciente, de elevar sua vibração, de se tornar concentração inabalável? Porque a diferença entre quem sonha e quem realiza não é talento, não é sorte, não é vantagem externa. É a decisão de dominar concentração e manter essa decisão todos os dias, através de prática consistente até se tornar identidade automática. Você tem dentro de você poder criador divino esperando ser ativado através de foco direcionado. Você foi criado à imagem de um Deus que é concentração absoluta na criação. E quando você compreende isso, quando você aplica o que Bob Proctor ensinou, quando você vibra na frequência correta, jamais terá sua concentração interrompida novamente. Porque você não será mais alguém lutando contra distrações. Você será alguém vibrando em uma frequência onde distrações não têm poder. E nesse estado, você manifesta o impossível. Você cria o extraordinário. Você vive o propósito para o qual foi chamado. Isso muda tudo e começa agora com a decisão que você toma neste exato momento.